Meus amigos, nós somos do Ministério Jesus Não Mente. E você sabe o que Jesus disse em João 17? Pai, eu não oro por aqueles que são do mundo. Eu oro pelos que são teus. Olha que palavra forte. Olha que palavra forte. Você que é religioso, você que acha que Jesus te ama, mas vive no pecado. Querido, é impressionante como a palavra de Deus é. É maravilhosa, é justa, é reta. E o melhor de tudo é que Deus quer salvar a humanidade inteira. Todos. Mas o povo não quer a salvação. E o povo não quer a salvação porque não acredita na ira de Deus. Deus prometeu castigo eterno, fogo eterno, desgraça eterna, morte eterna. Deus prometeu que essas pessoas pagariam caro na eternidade e que o inferno é um lugar onde o verme não morre e o fogo não apaga. Isto é, tormento de dia e de noite. Olha o que diz João 17. Olha a oração de Jesus. João 17:1. Jesus falou assim e levantando seus olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne para que lhe dê vida eterna a todos quanto lhe deste. Veja bem que Deus oferece a Cristo aqueles que se arrependeram dos seus pecados. Porque está escrito, Jesus disse que não há nenhum outro nome pelo qual possamos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus, e que Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Então aquele que diz para Deus, Deus, eu quero me arrepender dos seus pecados, Deus apresenta esse ser humano abençoado que se arrependeu dos seus pecados a Cristo. E Cristo começa a ensinar o caminho a seguir. Olha que maravilha de palavra. Continuando. E a vida eterna é essa, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Olha que palavra forte, meu irmão. Deus está prometendo a glória através de Cristo. Não apenas para Cristo, mas para todo aquele que decidir no seu coração se arrepender dos seus pecados, pegar a tua cruz e seguir Cristo de perto. Olha que palavra maravilhosa para aquelas pessoas que se arrependeram dos seus pecados e não vivem mais na mentira, não vivem mais na masturbação, não vivem mais na ganância, na inveja, na soberba, na arrogância, na idolatria, ídolos, time de futebol, cantores, novelas, vício, cigarro, bebida, depressão, amigos mentirosos, amigos sem vergonhas, pornografia, homossexualidade, devassidão, lascívia, luxúria. Olha quanta coisa ruim que o ser humano tem a missão de arrancar dele através da fé em Jesus Cristo. Aquele que não faz isso, ele morrerá e a desgraça dele será grande, porque Deus quer que todos se salvem através da fé em Jesus Cristo. Continuando. 6. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me destes, eram teus, e tu mos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me destes provém de ti, porque lhes dei a palavra que tu me destes, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviastes. Olha o que diz o versículo 9, meus irmãos. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Querido, olha o que Jesus está falando. Eu oro por aqueles que Deus me deu, ou seja, aqueles que se arrependeram dos seus pecados e estão tentando servir a Deus com todo o coração, vencendo o pecado e lutando contra o inferno. Olha que palavra forte. Jesus fala, não rogo pelo mundo. Sabe por que ele falou isso? Porque ele sabia que o mundo está fadado à destruição. Ele sabe que Deus vai destruir o mundo. Ele sabe, então não adianta ele rogar pelo mundo, porque se Deus disse que vai acontecer, céu e terra passarão, mas a minha palavra não passará, disse o Senhor. Não cairá um só tio da letra da lei, tudo vai acontecer. Se Deus falou que o mundo vai ser destruído, não adianta orar, Deus, eu oro pelo mundo, para que não falte água no mundo, para que não falte luz, querido. É inevitável que o mundo seja destruído.
É inevitável. E Jesus está falando que não ora pelos que são do mundo, mas ele ora por aqueles que são de Deus, aqueles que se arrependeram dos seus pecados, aqueles que perceberam que estavam vivendo uma vida vazia. Olha o que ele diz no versículo 10: e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Cristo é glorificado através da nossa obediência a Deus, e é envergonhado através da nossa desobediência a Deus. Aqueles que envergonham o santo nome de Jesus com sua vida profana, desde já pagarão muito caro, pagarão caríssimo. Deus já afiou a sua espada, como está em Isaías 31, e você será aniquilado, você será morto. A desgraça vai cair sobre a tua vida, o câncer, a doença, o acidente, a praga, a fome, a desgraça vai cair sobre a tua casa, sobre a tua vida, porque você não obedece ao Senhor Jesus e envergonha o santo nome de Deus. E olha que palavra: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. É impressionante como a palavra de Deus é maravilhosa. E o mais engraçado é que Jesus fala para Deus: olha Deus, vim aqui na terra cumprir a minha missão, agora eu vou para a glória com o Senhor. Isso demonstra um grande senso de responsabilidade, aonde Jesus estava consciente de que veio à terra para sofrer pela humanidade. E uma coisa é importante dizer: muitas pessoas pensam que o diabo matou Jesus Cristo. Muitas pessoas falam assim: porque os religiosos daquela época são os mesmos que mataram o Senhor Jesus. Querido, sim, mas Jesus morreu. E os religiosos de hoje continuam sendo esses. Mas Jesus morreu, querido. Não foi para que você morresse para qualquer vagabundo que se levantasse contra ti, não. Porque está escrito que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Jesus morreu, sabe por quê? Porque está lá em Isaías 53 que era plano de Deus. E tem muita gente achando que Jesus morreu porque o diabo é mais forte, ou porque os religiosos daquela época, eles têm mais poder do que Deus para defender a Cristo. A palavra de Deus fala que a morte dos seus santos é agradável aos seus olhos. Nós não sabemos os planos que Deus tem para a nossa vida. E nós temos que aceitar os planos que Deus tem para a nossa vida. Está escrito que Jesus morreria por um plano de Deus. O plano de Deus era esse. Mas Moisés viveu durante muitos anos. Davi viveu durante muitos anos. Muitos servos de Deus viveram por muitos anos. E tem gente achando que Jesus... se eu pregar a verdade eu vou ser morto. Querido, as coisas não são assim. 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 Isso não justifica a sua covardia. Aquele que quiser perder sua vida por amor a mim, salvá-la-á. Mas aquele que quiser salvar a sua vida por amor a mim... Aquele que quiser perder a sua vida por amor a mim, salvá-la-á. Mas aquele que quiser salvar a sua vida, ele irá perdê-la. Isso é inevitável. Isso é inquestionável. Não há motivo para ser covarde e não pregar o verdadeiro evangelho. Então, quando eu leio isso para você, querido, é porque eu quero mostrar para você que o propósito pelo qual Jesus morreu foi a minha vida e a tua vida. Você não tem que ser covarde, porque ele disse que nos daria autoridade para pisar sobre a cabeça da serpente e do escorpião, e nada nos faria mal algum. Ele disse que nós teríamos que lutar contra o inferno, porque as portas do inferno nunca prevaleceriam contra a sua igreja eleita. Eu não estou pregando isso para dizer para você que a morte de Jesus, que Jesus morreu na cruz. Esse papo enjoado, papo de religioso. Ai, porque a cruz de Cristo. Querido, cruz de Cristo. Só vale a pena você pregar a cruz de Cristo se você chamar as pessoas ao arrependimento dos pecados. Só faz sentido você pregar que Cristo morreu para nos perdoar, para que nós possamos receber o perdão pelos nossos pecados, se você tiver verdadeiramente dado valor ao sangue de Jesus, vivendo uma vida santa. E tem muito sem vergonha por aí, falando o nome de Jesus, que é iníquo, é imundo. Mas a palavra de Deus fala isso, que o injusto continue nas suas injustiças, que o imundo continue na sua imundície e que o santo continue na sua santidade. O fato é que Deus está observando o tempo inteiro os bons e os maus. Não é assim que está escrito em Provérbios? Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus.
Aquele que faz a vontade de Deus, ele é prontamente ouvido pelo Senhor. Aquele que faz a vontade de Deus, tudo que ele pede, ele recebe. Não é assim que está em Isaías 58, Mateus 7,7? Mas e aí? Você vai orar para Deus no pecado? E Isaías 59,2? O que a palavra de Deus fala em Isaías 59,2? Hein? Você sabe o que fala? Se você não sabe, tudo bem, não tem problema. Isso só demonstra quem você é. A essa altura do campeonato, em 2018, você não conhecer a vontade de Deus e permanecer no pecado? Há tantos anos na terra, envergonhando o nome de Deus, e você continua achando que essa sua vida religiosa vazia vai te salvar? Então o homem não tem perdão, como está escrito lá em Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 2. O homem, ele é guiado. O céu, a terra, tudo, toda a inteligência, toda a natureza nos remete a uma inteligência suprema, que é a inteligência divina, a qual homem nenhum é capaz de produzir aquilo que Deus produz, a inteligência dos animais, a beleza da natureza, a inteligência humana, que é rara, por sinal. Não pense você que o ser humano é inteligente, porque não é. Inteligente é o ser humano que dá valor ao seu cérebro. Inteligente é o ser humano que tem a mente de Cristo. Às vezes o cara pode ser o chefe, o CEO de uma multinacional, internacional, mas o cara ser um corrupto, um safado, uma pessoa vazia, cheia de demônios, que só pensa em dinheiro, atormentado pelas suas próprias riquezas, nervoso pelo negócio, uma pessoa que procura status, procura ser melhor que os outros, pessoas que têm rivalidade é obra da carne. Então não adianta nada você ter o mundo inteiro se você não tem a sua alma, meu irmão. E você não entende isso, é porque você hoje pode estar muito feliz. Tenho muito dinheiro, né? Regala-te. Tenho bens para muitos anos. Descansa. Não é assim que está escrito? E o que Deus diz? Louco. Ainda hoje me pedirão a tua alma. Na hora que o diabo pegar a tua vida, na hora que você morrer, que você vê que tudo aquilo que você não acreditava é verdade. E se a Bíblia for verdade, querido? E é verdade. Pensa nisso. Leia a Bíblia. E aí vai chegar o momento de você pagar. Eu gostaria de estar pregando aqui uma mentira para vocês, mas não posso pregar mentira, sabe por quê? Porque o meu sonho sempre foi fazer uma faculdade, ter uma família, ter dinheiro, ter umas mulherzinhas por fora, né? Ter uns amigos para jogar futebol, me aposentar, viajar o mundo inteiro. Mas um belo dia Deus me chamou para abandonar tudo isso, para viver uma vida temente a Deus, para pregar o evangelho, para mostrar que Ele está recolhendo o teu povo, Ele está juntando o teu povo, e Ele está pregando a verdade através de pessoas miseráveis como eu. Eu apenas falei para o Senhor: Senhor, usa-me, eis-me aqui, usa-me, porque as coisas que eu vi foram assustadoras. Eu vi o mundo espiritual, eu vi demônios, eu vi anjos, então é assustador. Desde aquele dia eu lembro que a primeira vez que eu vi essas coisas sobrenaturais, eu pensei assim: meu irmão, o mundo sobrenatural existe. Comecei a ler a Bíblia, comecei a ver que estava tudo escrito, tudo descrito, mas eu nunca tinha visualizado aquilo. Então, pela graça de Deus, eu pude ter contato com isso, e isso transformou a minha vida, porque eu passei a dar valor àquilo que eu sei que tem valor, àquilo que eu sei que existe. Que se o mundo espiritual não existisse, querida, essa hora eu estava aí todo bombado nas praças da cidade, com barriguinha de fora, querendo pegar umas menininhas. A natureza do ser humano é essa, é o pecado. É malhar, tomar bomba, ficar forte, querer ter dinheiro, querer ser melhor, tirar onda com a cara dos outros. A natureza do ser humano é essa, é corrupta, é vazia, é medíocre. Mas a natureza divina não. E eu não tenho culpa, como eu disse para vocês, se Cristo quis manifestar a sua graça diante de mim, assim como Ele manifestou para Paulo. Assim como Ele manifestou para Paulo. Paulo, perseguidor da igreja de Deus, pecador, ele manifestou a sua graça. E hoje eu prego o evangelho não porque quero, mas porque Deus me obriga. Deus me obriga, meu irmão. Sabe por que Ele me obriga? Porque Ele ama a você que está me ouvindo. São palavras duríssimas que eu tenho que pregar para você, mas não sou eu que prego, é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus é um professor extremamente severo. Ele quer o seu melhor, Ele quer o seu máximo, Ele extrai o melhor de você. Não sei se aqui alguém já foi militar. Eu já fui militar, querido. E vou te falar uma coisa: é pesado. Esses cursos na selva, querido, é pesado. É pesado. Humilhação, tapa na cabeça, xingamento. Seu demônio! E chamam de demônio. Quem é militar sabe o que eu tô falando.
Então, querido, desde pequeno o Senhor me coloca diante da disciplina. Desde pequeno o Senhor me coloca diante da humilhação, para que eu aprendesse a lidar com as circunstâncias da vida, para que eu pudesse ter humildade, para que eu pudesse ter paciência, calma, e enxergasse a vida de uma maneira diferente. É muito fácil querer ter dinheiro, querer ter um monte de mulher. Querido, não faça isso. O mundo espiritual existe. Comece a ler a Bíblia. Comece a observar os sinais que o mundo dá. O mundo é mau, o mundo é uma desgraça, o mundo jaz do maligno. Isto é, o mundo anda conforme a vontade do diabo. Não significa que o mundo é do diabo, mas significa que as pessoas que estão nesse mundo, que são pessoas eleitas por Deus, que isso fique claro, elas estão dominando o mundo para destruir o mundo. Isso é bíblico. A grande prostituta, as nações embriagadas, tudo isso é bíblico. Não pense você que o diabo está dominando o mundo e Deus está sentado no trono lá sem saber de nada. Querido, Deus sabe de tudo. Não tem um fio da sua cabeça, de cabelo, que não esteja contado. Então vamos dar valor ao sangue de Jesus, porque essa salvação que eu ofereço a você é de graça. Essa salvação que eu ofereço a você, Jesus disse que te daria todo o poder no céu e na terra. Ele recebeu todo o poder no céu e na terra, está em Mateus 28. Marcos 16, a partir do versículo 15, ele dá a ordem e de pregar o evangelho. Você vai expulsar demônios, falará novas línguas, te daria autoridade para pisar sobre a cabeça da serpente e do escorpião, como está escrito em Lucas. Por que você não toma parte no reino de Deus, irmão? Vamos se arrepender dos nossos pecados. Viver para Deus é tão maravilhoso. E Cristo morreu justamente por isso. E eu prego esse evangelho para você ver que Deus não ora por aqueles que não são dele. Aqueles que não se arrependem dos seus pecados, Jesus não faz um pingo de oração. Para Jesus não faz a menor diferença se o ímpio morre. Sabe por quê? Porque ele não tem alegria na morte do ímpio. Mas o sacrifício já foi feito. Ele morreu na cruz e o que as pessoas precisam é se arrepender dos seus pecados. Se você não quer se arrepender dos seus pecados, é porque você não tem responsabilidade com a vida. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se você não tem compromisso com Cristo, querido, a morte é o que te aguarda. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. E eu profetizo a morte sobre você e sobre a tua casa. Eu profetizo a desgraça sobre você e sobre a tua casa. Eu profetizo a destruição sobre você e sobre a tua casa, se você não se arrepender dos seus pecados agora. Se você não der valor ao sangue de Jesus, a ira de Deus se levantará contra ti e as coisas começarão a acontecer na sua vida. E você saberá que foi um profeta do Senhor que vos avisou. Fique na paz.